Olá, essa palavra que eu trago hoje não é vinda diretamente de mim, mas é algo que eu ouvi alguns desses dias atrás. Uma pessoa trouxe uma palavra num culto sobre exatamente isso que eu vou falar, e foi uma grande virada de chave para mim sobre o entendimento desse assunto. Essa pessoa falou inclusive de um testemunho da vida dela, e é um tema que é muito presente nos dias de hoje, angústia. Pouco se fala, pouco se estuda, mas muito se sente. E eu não tinha parado para pensar o quanto e quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia, ou seja, é algo já bíblico, que nós vamos passar por períodos de angústia. Então, se a gente não estiver preparado, eu sempre falo que se a gente está preparado, a gente aguenta qualquer coisa. Se você sabe que você vai passar por aquilo, se você entende que aquilo faz parte do processo. O perigo é que a gente às vezes não tem esse entendimento, e por isso que eu quero trazer essa palavra, que não é minha, mas que veio muito esclarecedora nesse dia que eu estava lá na Lagoinha, aqui em Ilhabela, e pude ouvi-la. E tanto que não saiu da minha cabeça. E eu queria compartilhar porque realmente faz todo sentido a gente entender que a angústia é um sentimento e que ele faz parte lá de trás. Então não é algo dos nossos tempos. Na Bíblia diz assim, em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, esse versículo enfatiza que mesmo em momentos difíceis, e eles vão existir, Deus está próximo e está pronto para te ajudar. Mais uma, Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Jesus também passou por períodos de angústia. Jesus, maior mestre que já pisou na terra. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A alma dele estava profundamente triste até a morte. No Getsemane, Jesus ele experimentou uma angústia tão grande que dizem que ele até suou sangue. E ele pediu ajuda para os amigos, inclusive, para orarem por ele. E quando ele voltou, eles estavam todos dormindo. Não tinham ficado ali de prontidão. Ou seja, a angústia era só dele, ele estava sozinho na angústia, que é o que todo mundo sente quando esse sentimento bate, da solidão. O que gera angústia em você, provavelmente do seu lado tem uma pessoa ali que está totalmente tranquila, te vendo e sem imaginar a angústia que dentro de você está passando, que eu acredito que foi o que aconteceu aqui com Jesus. Ele sabia o que ia acontecer com ele depois do Getsemane. Ele sabia da crucificação, mas as pessoas ali não estavam sentindo a dor dele e dormiram enquanto deveriam estar acordados, orando e vigiando como ele pediu. Mais uma coisa, clamam os justos, Salmos 34, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E para fechar, Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A angústia na Bíblia, ela não é um estado permanente. Ela é um momento usado para nos aproximar de Deus. E foi o que essa palavra trouxe para mim de entendimento que eu ainda não tinha. Era uma pecinha que faltava. Uma pecinha do quebra-cabeça da vida. O momento de angústia que você já passou na sua vida, ou que você está passando, diz muito o quanto Deus precisa se aproximar de você. E às vezes só num período de forte angústia é que ele consegue ter ali seu coração, sua mente atentos e voltado a ele. E se você está demorando para fazer esse movimento, saiba, a angústia pode levar mais tempo do que deveria. Como muitos povos que demoraram para ouvir a voz de Deus e ficaram, ao invés de fazer uma caminhada de poucos meses, fizeram uma caminhada de 40 anos. O povo no Egito. Então, a mensagem hoje sobre angústia é: se a angústia está chegando na sua vida, ela pode sim, até porque mostra aqui, ser algo permitido por Deus.
E aí começa a ficar interessante você entender por que será que eu estou passando por isso, o que eu preciso mudar, o que eu preciso enxergar que eu não estou vendo. E a única pessoa que vai poder te responder é Deus, então é o momento de se aproximar a Ele. E coisas maravilhosas vão acontecer, porque Ele vai conseguir a aproximação que Ele queria, esse relacionamento que Ele queria com você e que Ele não estava conseguindo acesso a você. E aí no período de angústia você se abre, nós ficamos frágeis e Deus consegue entrar e consegue falar e consegue agir. E o interessante do testemunho dessa pessoa que fala, né, que trouxe essa palavra sobre angústia, é que ele falou que ele estava com tantos problemas, porque ele entrou numa dívida gigantesca quando ele fez uma sociedade. E aí, de um dia para o outro, ele perdeu o celular, perdeu o carro, teve que abrir mão de tudo que ele tinha, ficar com uma dívida gigantesca nas costas. E ele falou que ele não tinha dinheiro nem para uma coisa que ele tinha que fazer, uma situação nos dentes. E uma tia emprestou para ele dinheiro. E durante esse período de dívida, ele recebeu na casa dele um cartão de crédito. Só que ele estava com os bens bloqueados e ele falou: como assim um cartão de crédito? O banco sabe que eu tenho uma dívida? Como que mandaram um cartão de crédito? E aquilo gerou, né, uma ansiedade. E na mesma semana, ele se voltou a Deus, ali já quase no limite, né? Até tentou quase, né, tirar a vida, a sua própria vida, e ele fala que Deus sussurrou muito claro no ouvido dele, que muitas pessoas sentiam aquilo que ele estava sentindo e que só conseguiam superar aquilo quem tinha Deus, quem chegava ali no nível que ele chegou, porque dali pra frente a pessoa não conseguia ver esperança se ela não tivesse Deus. E aí ele levantou da cama, tirou aqueles pensamentos suicidas que ele estava. Foi quando ele descobriu esse cartão. E na mesma semana que ele descobriu esse cartão, ligaram para ele de uma proposta de trabalho, de um financiamento que ele tinha feito, que ele já não lembrava mais, aqueles consórcios, para devolver todo o dinheiro que ele tinha investido, e precisavam de uma conta no banco, de um cartão. E ele estava com esse cartão na hora e conseguiu passar essa conta. E logo depois ele foi no banco entender o que estava acontecendo, porque ele tinha uma dívida muito grande. E perguntou pro gerente: não tô entendendo muito bem, recebi um cartão, tem uma conta aqui, mas eu tenho uma dívida com vocês. E aí o gerente foi, disse que demorou ali a entender o que estava acontecendo, mas ele falou: olha, uma pessoa veio aqui há X dias aqui na agência e quitou sua dívida, então você não tem mais dívida nenhuma com a gente. E o que eu entendo disso? Quando a pessoa relaxa, se volta para Deus no momento de angústia, todo aquele motivo da angústia, Deus vai tratar, vai cuidar. Então não se preocupe com aquilo que está te causando angústia, se preocupe em se conectar com aquele que pode te tirar dessa situação para sempre, Deus. E em geral, quando Deus nos cura e nos ajuda, é para que nós também possamos fazer isso para outras pessoas. Então não vai ficar só em você. Provavelmente, se Deus está buscando um relacionamento com você, se você está num tempo de angústia, é para que depois que você passe por esse período de trevas, você possa levantar uma bandeira nova, que talvez você não tinha antes, de falar de Deus para outras pessoas, de mostrar o quanto Ele se manifestou na sua vida no momento difícil. E não esquecer daquele que esteve com você nos momentos mais difíceis, porque a verdade é que ninguém vai estar com a gente no momento difícil. Porque nem as pessoas próximas conseguem entender e ajudar. Mas Deus, nós sabemos que estará lá. Até porque eu li várias passagens aqui. E se você estiver passando por um período de angústia, medite nesses versículos. Entregue suas preocupações para Ele. Peça esse consolo e esse fortalecimento. E com certeza você vai sair do lugar que você está, para um lugar de refúgio, um lugar onde há esperança, onde há livramento, para todas as pessoas que confiam no Senhor. Então, são várias passagens, eu vou colocar na descrição desse vídeo para que você possa buscar e meditar um pouco mais profundamente em cada uma delas. Faça um excelente dia.